a desconexão do Poder Judiciário com a sociedade brasileira. E eleições municipais. Tantas pesquisas aparecendo, mas quem será que realmente está na frente da disputa para São Paulo? Eu sou Deise Giacari, jornalista, cientista política, e nesse vídeo a gente vai falar sobre esses dois fatos que marcaram essa semana. Então, vem comigo! Bom, gente, antes de começar esse vídeo, se inscrevam, deem o like, deixem os comentários, porque isso acaba mostrando para o algoritmo do YouTube que o conteúdo é importante. Por enquanto eu tô fazendo vídeo uma vez por semana, vocês estão percebendo que não tá sendo fácil. Essa semana foi uma confusão, foi uma bagunça, e aí só agora, sexta-feira, eu tô conseguindo gravar esse vídeo. Portanto, valorizem o produtor de conteúdo, porque realmente é muito difícil. Mas eu já falei pra vocês que eu tô me planejando aqui para fazer mais vezes por semana. Queria convidar vocês para conhecerem esse site aqui, se inscreverem, conhecerem um curso completíssimo sobre política brasileira. Nessa semana eu estava lendo os jornais, eu vi algumas matérias e ainda pensei, nossa, eu explico tudo isso no curso Entendendo Brasília. Também tem o curso Entenda as Eleições Municipais pela Dharma Academy. Convido vocês a se inscreverem. São 4 aulas online, ao vivo comigo, então a gente vai poder bater um papo. E eu convido vocês para conhecer também na Dharma Academy do Super Creomar Souza, que é o CEO da Dharma, né? Vamos falar agora dos eventos dessa semana? Vamos lá. Gilmar Palusa. Eu vou explicar uma coisinha para vocês aqui que talvez vocês não saibam, né? Alguns termos aqui no YouTube, não que os meus vídeos tenham lá grandes visualizações, né? Mas acho que isso acaba ajudando a gente também a produzir conteúdo, mas alguns termos a gente tem que evitar aqui no YouTube, porque a visualização vai lá para baixo. Então, eu acredito muito no conteúdo que eu faço, é óbvio que eu quero que chegue no maior número possível de pessoas, então vocês vão perceber que alguns termos eu vou trocar aqui para passar as mensagens. A gente tem esse Palusa que vai acontecer lá em Lisboa, né? Só para vocês terem uma ideia, no ano passado, em 2023, o Poder Judiciário gastou em torno de R$1 milhão com diárias dos representantes desse poder, né? Então, nesse ano agora a gente vai ter esse evento em Lisboa, que é um evento promovido por um dos ministros, né? O excelentíssimo. E é um evento que conta com a maioria dos palestrantes são brasileiros. E a justificativa para esse evento não acontecer no Brasil, mas em Portugal, é porque para lá eles vão. Eu juro que essa foi a justificativa do ministro. Para o país, para Portugal, os palestrantes vão. E aí a maioria das diárias é paga com dinheiro público. A Aniele Franco já confirmou, alguns governadores, Ronaldo Caiado confirmou. E eles vão para lá para discutir democracia brasileira e o direito e como melhorar a democracia, né? É muito antagônico isso, né? Pago com nosso dinheiro, com dinheiro público, né? Isso me lembra muito, eu sempre falo nessa questão que é histórica aqui no Brasil, e o Raimundo Faoro, que escreveu o livro Os Donos do Poder, e eu recomendo todo mundo a leitura. O Faoro fala de uma confusão que existe histórica no Brasil entre público e privado. E aí, só para vocês entenderem como tudo já foi dito antes, eu sempre falo que a história é cíclica. No surgimento dos Estados-nação aqui no Brasil, os estados eles ficaram sob a posse dos grandes latifundiários. Então, o que seriam os grandes donos de terra, eles começaram a cuidar das propriedades do estado. E aí, com o tempo, eles começaram a perceber que cuidar do patrimônio público trazia benefício privado para eles. Então, começou essa confusão entre público e privado. Eu aqui, latifundiário, estou cuidando de um patrimônio do Estado, mas eu levo algumas vantagens. Se eu pedir para o Estado algum benefício, se eu usar a terra do Estado no meu benefício próprio, eu acabo ampliando meu poder. E aí começou no Brasil, lá no surgimento dos Estados-nação, essa confusão entre o patrimônio público e o privado. E no Brasil a gente tem uma característica, de acordo com o Faoro, que a burocracia do Estado, que é necessária, ela deveria servir para colocar uma ordem na sociedade brasileira. Mas como a nossa sociedade ela já nasce tão deturpada, a sociedade brasileira colonizada pelos portugueses, ela nasce tão deturpada que a própria burocracia que foi criada para que servisse à sociedade, ela acaba provocando uma paralisia do Estado. Então, aqueles que deveriam usar essa burocracia para beneficiar a sociedade, eles mesmos não fazem isso. Então fica essa relação do Estado com a sociedade brasileira no que o Faoro chama de um misto de engodo e decepção.
porque a sociedade ela confia num Estado burocrático que deveria colocar ordem na sociedade, mas esse Estado ele acaba se beneficiando e colocando a sociedade em segundo ou terceiro planos, né? Isso são fatos históricos da construção da sociedade brasileira que o Faoro identificou nos estudos dele. Então isso existe desde que o Brasil é Brasil, né? Desde a República Velha, e vai repassando de tempos em tempos, que vai muito ao encontro da minha pesquisa de doutorado, quando eu identificava que parlamentares que hoje estão no poder têm rentes na velha República, na República Velha. Eles vão se perpetuando no poder através dos aparatos do Estado. Então isso que o Poder Judiciário faz hoje, de justificar essa ida para Portugal como algo, um debate que vai beneficiar a sociedade brasileira, isso é histórico. Quando o Poder Judiciário usa o aparato do Estado em benefício próprio, né? Então, aqueles que deveriam garantir o pleno funcionamento de uma burocracia para ordenar a sociedade, eles acabam, na verdade, provocando um desordenamento social. E isso, segundo Raimundo Faoro, é histórico. Então, esses dias eu ouvi um amigo meu falando que o presidente da Câmara de Vereadores da cidade dele disse que no Brasil nem em 100 anos a gente vai encontrar uma solução, né? Que pode ser que daqui a 100 anos a gente consiga mudar alguma coisa. E é isso, porque essas raízes históricas brasileiras, elas acabam se perpetuando. Então, uma vez que eles chegam no poder, eles percebem que a burocracia do Estado não serve à sociedade, mas serve a eles. E aí eles utilizam esse aparato em detrimento próprio. Por isso que a gente, cientista política, e eu sou considerada uma cientista política meio pessimista, mas é muito difícil tu ver com otimismo uma mudança efetiva na sociedade quando tu sabe que as raízes históricas, elas são muito fortes e normalmente elas vão contra o aparato social, né? Então, o Raimundo Faoro, ele explica muito bem esse estamento que existe no Brasil, onde é muito difícil, que é uma coisa que acontece na Índia, é muito difícil uma pessoa de uma classe baixa ascender ao poder, ascender a uma classe alta e não se submeter a esse estamento, porque os estamentos, eles têm as características muito próprias. Então, uma vez que tu chega no poder, tu acaba te submetendo à regra do jogo daquele poder, infelizmente. Vamos falar de eleições municipais. A coisa tá pegando fogo em São Paulo. Ricardo Nunes em primeiro lugar, Boulos em segundo, às vezes isso muda um pouquinho. Pablo Marçal aparece em terceiro, mas a gente teve a divulgação de uma pesquisa agora que mostrou o Datena em terceiro. Para quem está acompanhando esse vídeo hoje, na sexta-feira, 28 de junho, o Datena tem até segunda. Segunda-feira, fiquem de olho na Band, no programa dele, para ver se ele vai aparecer. Se ele não aparecer, ele realmente é candidato à Prefeitura de São Paulo. Eu confesso que eu acho isso um pouco difícil, né? Porque o Datena é um grande trucador, né? Todo ano essa história em torno do nome dele. Eu lembro quando eu trabalhava em Brasília que ele queria se candidatar, ele ia se candidatar a algum cargo, acho que era o Senado, pelo Democratas, né? Que era o partido que eu trabalhava. E aí eu lembro que ele chegou até a se filiar, se eu não me engano, e aí quando ele entrou no partido, quem dava as cartas naquele período era o Rodrigo Maia, e ele ficou completamente submetido àquele sistema. E eu lembro que na época eu ainda comentei com meus colegas, falei assim, cara, o Datena não entendeu ainda que quando ele for candidato, quando ele se lançar para alguma candidatura, ele vai ter que se submeter a um partido. E os partidos aqui no Brasil vão ao encontro do que o Raimundo Faoro falou. Eles são os detentores do poder, eles são os donos do poder. Então não é que o Datena vai chegar, vai mudar tudo e agora aqui, ó, vocês vão fazer da forma que eu quero. Não, existe uma estrutura partidária, uma oligarquia partidária, um patrimonialismo no Brasil que não vão deixar com que ele faça a política do jeito que ele quer. E eu acredito realmente que é por isso que ele se filia, fala que vai se candidatar e chega na hora ele não se candidata, porque ele percebe essas estruturas partidárias, né? Essa segunda pesquisa que saiu agora, que foi da Quest, se eu não me engano, eu achei um pouco estranha, porque o Pablo Marçal, que na espontânea aparecia em terceiro, de repente ele estava lá embaixo e o Datena foi para terceiro. Eu confesso que eu desconfiei um pouco, com todo respeito aos pesquisadores, aos organizadores da Quest, mas eu achei essa pesquisa um pouco estranha. Eu fiz o último vídeo aqui falando do Pablo Marçal, eu reitero as minhas posições em relação a ele. O Ciro Gomes deu uma entrevista no My News para Mara Luquer, assistam essa entrevista da Mara, que é fantástica, e ele falava inclusive do potencial do Pablo Marçal para 2026.
O fato é que a maior capital do Brasil, ela tá com esses players em jogo. Se o Pablo Marçal não desistir da Prefeitura de São Paulo, ele vai dividir os votos do Ricardo Nunes. E aí o Boulos tem uma grande chance de ganhar, né? A menos que o Pablo Marçal faça uma mágica, mas assim, é muito difícil. Ele vai dividir, não tem nem mágica nesse caso, né? O Pablo Marçal, como candidato à Prefeitura de São Paulo, ele vai acabar dividindo os votos com o Ricardo Nunes, e aí a chance do Boulos ganhar é muito grande. Se o Datena entrar no jogo, esses votos eles vão se dividir mais ainda, vai ficar entre o Ricardo Nunes, o Datena e o Marçal. Então as coisas vão se complicar bastante e é bem capaz do Boulos levar uma vantagem, né? Saiu também uma matéria essa semana falando que o Boulos tem um poder maior midiático com o Facebook e com o Twitter, se eu não me engano, né? Olha que ironia, né? Boulos e Twitter. Twitter normalmente é uma rede social onde existe mais informação, mais debate, né? E o Pablo Marçal no Instagram e no TikTok, né? O Ricardo Nunes, acho que foi, eu não lembro qual era a rede do Ricardo Nunes, mas fato é que pro Ricardo Nunes falta essa modernização midiática, né? Embora a gente tem que lembrar sempre que numa disputa para a prefeitura, os partidos políticos contam muito. Eu não sei se eu falei isso no último vídeo, mas eu no lugar do Pablo Marçal, olhando o cenário político, incomodaria mais um pouco, sim, até para mostrar o poder, né? Ele está em terceiro nas pesquisas, mas pensaria seriamente em sair, conseguir uma coligação partidária para sair para o Senado. Porque no Senado, embora as coligações partidárias elas importem muito, como é o Estado inteiro que vota, a possibilidade do Pablo Marçal ter sucesso ela é muito maior. Então a possibilidade dele se eleger senador é muito maior. Na prefeitura, a menos que ele esteja somente com a intenção de entrar para incomodar, ok, mas dificilmente ele vai ganhar porque a disputa presidencial e de Senado ela é muito diferente para a prefeitura. Para a prefeitura, o partido político importa muito, né? As coligações importam muito, porque os votos eles são só na cidade de São Paulo, então eles são muito concentrados. Se tu não tiver uma estrutura partidária muito grande que faça com que os vereadores e os representantes de bairro peçam voto para ti, fica muito difícil. O Pablo Marçal, ele tem muitos seguidores, ele tem uma amplitude midiática muito grande, principalmente dentro do Instagram, mas em São Paulo, obviamente a disputa é muito mais localizada, e aí obviamente todos os seguidores dele não são de São Paulo, muito pelo contrário, né? Então a disputa fica muito difícil para ele. A menos que ele queira incomodar, ele continua na disputa para São Paulo, mas aí ele vai ter dificuldade para formar uma coligação partidária para o Senado, por exemplo. Mas a disputa para o Senado, os partidos políticos importam um pouco menos, né? Então aí essa amplitude midiática dele pode beneficiar ele. O jogo ainda está muito embolado, a gente tem que esperar o Datena na segunda-feira para saber, para poder desenhar como que vai ser essa disputa na Prefeitura de São Paulo, mas por enquanto não tem nada definido. O que está movimentando, e aí só para encerrar esse vídeo assim que eu não podia deixar de falar sobre isso, é que o Arthur Lira, né, as pessoas têm me perguntado muito, assim, os jornalistas têm me perguntado muito, pô, mas por que o Arthur Lira pautou o PL do aborto no ano eleitoral? O que a Câmara vai fazer com essa questão do PL, da proposta que foi votada lá, da PEC das drogas que foi votada lá no Poder Judiciário? Fato é que o Arthur Lira, ele tá comandando esse jogo, essas pautas de costumes, justamente para criar uma crise no Palácio do Planalto, porque como são duas pautas que provocam muito incômodo no Palácio do Planalto, tanto o PL do aborto quanto a PEC das drogas, o Arthur Lira comandando essa discussão na Câmara dos Deputados, ele faz com que o Palácio do Planalto se sinta incomodado e tenha que conversar com ele para que a pauta não emita um sinal tão ruim. A gente está no ano eleitoral, o Arthur Lira, a única coisa que ele quer agora é conseguir fazer o maior número de prefeitos possíveis para garantir sustentação para ele e indicar um sucessor dele na Câmara dos Deputados no ano que vem. Se ele causa incômodo no Palácio do Planalto, o Palácio do Planalto vai ter que negociar com ele essas pautas, essas duas pautas do aborto e das drogas, e o presidente Lula vai ter que ajudar ele na sucessão da casa. Se ajuda ele na sucessão da casa, ele chega em 2026 forte pra caramba. Ele já é forte, mas então essa pauta de costumes no ano eleitoral, ela serve muito bem ao Arthur Lira. Se o Palácio do Planalto não ajudar ele na sucessão da casa,
ele toca fogo. Se o Palácio do Planalto ajudar, ele conversa com as bancadas e tenta fazer ali um combinado. Mas a gente sempre tem que lembrar que as bancadas conservadoras, elas são as mais fortes do Congresso e para elas interessa, né, que o PL do aborto continue, né, que seja da forma que foi votado até agora. E a PEC das drogas, né, com a bancada conservadora, a decisão deve ser bem diferente da decisão do Poder Judiciário, né? Então essas duas pautas de costumes, elas não são pelo benefício da sociedade, elas são, e sim, e muito, uma jogada eleitoral. Eu vou tentar continuar fazendo vídeo pelo menos uma vez por semana. Eu vou fazer vídeo uma vez por semana, é um compromisso meu com vocês. Se inscrevam, deem um like. Semana que vem a gente tá de volta. Tem uma entrevista aqui pro canal no YouTube e eu vou divulgar ali nas redes sociais. Então eu espero vocês até semana que vem. Um abraço.